te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Hoje foi um dia muito especial, né? Tivemos o nosso almoço da família 22. Foi bênção estar na casa do Senhor hoje, nesse almoço de confraternização. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, uma das cartas que Paulo escreveu na prisão, estava preso. Mantenha isso em mente enquanto a gente estiver lendo aqui. Paulo não estava num hotel de luxo, Paulo não estava no spa, ele estava na prisão. Filipenses capítulo 4. Eu vou ler apenas alguns versículos. Vou começar com o versículo 4. Filipenses 4:4, na NVT, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Senhor, fala conosco, nos alimenta nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vejam, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos muito. Você pode até achar que você é pobre, que você de repente mora de aluguel, que você de repente não tem um carro, mas mesmo assim, nesse exato momento, você tem muito. Você tem mais do que o apóstolo Paulo tinha quando ele escreveu essa carta. Você tem a sua liberdade, você pode ir e vir. Por mais que você esteja com o limite do cartão de crédito estourado, você pode comprar a sua comida, você pode se vestir, você consegue andar para lá e para cá de Uber, porque o pessoal está gostando mais de Uber agora. O que me traz uma seguinte referência: temos vivido numa era, numa época de conveniência. Vivemos numa sociedade de conveniência. Então veja, pessoa que gosta de tomar um cafezinho expresso e ela tem uma máquina de café expresso, qualquer delas em casa, ela compra lá o sachêzinho de café. O sachê de café é conveniência, porque se você for colocar na ponta do lápis o preço do quilo do café, conforme ele é vendido no saquinho, né, para a gente fazer o café filtrado em casa, ou na própria cafeteira elétrica, mas aquela que tem o filtro de papel, sai muito mais barato do que você ter aquela cafeteira que você bota o sachê e sai uma dose de café e o sachê vai para o lixo. Por que fazemos isso então? Conveniência. O Uber pode estar um pouquinho mais caro que o ônibus, mas fala a verdade, num dia de frio, de chuva como hoje, qual seria a sua preferência? Descer, chegar ali na Alameda, ficar esperando o ônibus nessa noite, esperando ali na baia, ou sabe uma coisa? Vou abrir o celular aqui e vou chamar um Uber para eu poder chegar em casa com mais conforto. São escolhas de conveniência que nós fazemos. E quem tem uma condição de ter um carro, se puder usar o carro ao invés da condução, vai fazer também. Vivemos numa era de conveniência. Você tem várias oportunidades de conseguir crédito
são cartões de crédito, e outras tantas possibilidades para conseguir fazer rolar uma dívida, para conseguir comprar alguma coisa, fazer um parcelamento. Se a sua máquina de lavar já não está aquela Brastemp, você faz um cálculo e diz: poxa, vou gastar R$600 para consertar essa máquina. Com 1.400 eu compro outra e coloco no lugar, parcela ali em 12 vezes. O que é mais conveniente? Manter a máquina velha de guerra que está dando trabalho, que vai custar R$600, R$700 para consertar, ou gastar o dobro disso e comprar uma nova que poderá durar mais? É uma cultura de conveniência, e junto com a conveniência vem a cultura do descartável. E isso já entrou, já penetrou de tal forma na nossa mentalidade que o descartável deixou de ser apenas a coisa. As próprias pessoas passaram a ser descartáveis. Hoje não é incomum o pensamento de vou me casar, mas se der errado, separa. A pessoa já entra derrotada no casamento, já entra contando com a possibilidade de se separar. Não, se não der certo, separa, acabou, está tudo certo. Outros até entram de boa vontade no casamento, mas casamento não é uma corrida igual aquela que o Usain Bolt fazia, né? Um tiro rápido de 100, 200 metros. Casamento é uma maratona. E na maratona, tá aí o Douglas que corre, que não me deixa mentir. Maratona tem seus momentos, né, Douglas? Tem aquele momento vento em popa, mas também tem aquele momento que dá aquela baixada na pressão. Aquela subidinha que mata, aquela curva na subida. Casamento tem disso. E chega um momento que, nessa cultura de conveniência, a pessoa olha para o próprio casamento e diz: sabe uma coisa? Eu não estou feliz. E eu preciso ser feliz. E parte para um caso extraconjugal e começa a botar o olho na esposa ou no marido da vizinha. E aí começa a ver aquele casal ali que é feliz. Ali é que está a alegria, ali é que está a felicidade. Começa a ter inveja. E de repente, se houver uma condição ali do outro lado, a pessoa perceber, vai levar até mesmo a um adultério. Eu me lembro, nunca me esqueci de uma frase do pastor Jorge Max da Silva, quando ele disse certa vez, lá nos anos 90, já nos anos 90, há 30 anos atrás, ele dizia que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. E a nossa sociedade, já naquela época, estava cada vez mais caminhando a passos largos, no sentido de amarmos as coisas e usarmos as pessoas. A tal ponto que os animais agora passaram a ter, de certa forma, vou dizer, ter mais valor do que o ser humano. Ainda espero que não, mas pelo menos chegou ali no mesmo patamar, porque agora o animal de casa já não é mais o cachorro, já é o filho. O pessoal agora é pai de pet. Tem lá o cachorrinho, é pai do cachorrinho e leva o cachorrinho para passear no plaza de carrinho. E eu já vi no plaza essa cena, eu mostrei para a Helena. A criança com uma mochilinha que é uma coleira, ou seja, a criança vai na coleira, mas o cachorrinho vai no carrinho, como se fosse um carrinho de brinquedo. É desse jeito que estão as coisas. E casais se separam. E na hora que vai fazer lá o divórcio, acreditem, casal sem filhos vai à justiça para pleitear quem é que vai ficar com o filho pet. E chegamos a um ponto que a justiça entrou na loucura e fica dando guarda compartilhada no cachorro. O cachorro vai passar tantos dias com um e tantos dias
o outro cachorro virou gente. É desse jeito que está a coisa. Isso são marcas, meus irmãos, de um tempo muito esquisito que nós estamos vivendo. Enquanto isso, nós olhamos para 2000 anos atrás, lemos uns versículos como esse que lemos aqui, e encontramos um homem que estava preso. Será que existe alguma insatisfação, alguma inconveniência maior do que estar preso? Eu já visitei cadeia o suficiente para saber que não é bom. Agora, eu nunca visitei uma cadeia como essa em que Paulo estava. Porque não era uma cadeia horrível como essas que nós temos hoje. Era uma cadeia ainda pior. Porque nesses tempos bíblicos aqui, não tinha essa coisa de direitos humanos. O sujeito ficava agrilhoado na parede, preso por cadeias, com grilhões nos pés. As celas eram infectas, eram subterrâneas. Tinha mofo, tinha limbo, tinha toda espécie de animais passando ali, ratos, baratas, lacraias. O pão não era o melhor, não era a quentinha que compra aí no presídio, não. Era o pão que tivesse, se tivesse embolorado e se tivesse mofado, tanto faz como tanto fez. Nada disso de refeição 3 vezes ao dia. Nada disso de banho de sol. A condição em que Paulo estava era uma condição tenebrosa, literalmente de trevas. Ele recebia suas visitas e, mediante suas visitas, conseguia quem escrevesse para ele as suas cartas, os seus amanuenses. E os irmãos levavam aquilo, porque o Estado dava o mínimo, o Estado dava lá o pão, dava a água, mas se o preso não tivesse quem trouxesse para ele uma frutinha, quem trouxesse para ele alguma coisa de maior substância para ele se alimentar, se mostrasse então que o preso era um abandonado e que ninguém ia visitá-lo, ninguém daria falta dele, o preso não ia durar muito. Ou pela loucura e enlouquecer ali dentro, ou pela própria falta de cuidado, porque era simplesmente um preso. Agora que você entendeu a condição de Paulo, a inconveniência em que ele estava, eu vou reler um pedacinho do versículo 4. Olha o que esse homem preso está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Na sua versão diz outra vez, digo alegrem-se. Na minha diz, repito, alegrem-se. Paulo estava louco. Paulo estava sem noção. Ele não percebia o estado em que ele estava, preso numa prisão romana. Percebia. Mas Paulo estava alegre. E Paulo diz aos irmãos que estão livres: ei, alegrem-se no Senhor. Nem a cadeia pode tirar a minha alegria. Eu não sou movido por conforto, não sou movido por conveniência. Eu estou aqui e digo a vocês: alegrem-se no Senhor. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Na mente de Paulo não passava: caramba, quando é que vai ser esse julgamento? Como é que vai ser isso? O que é que vai acontecer com a minha vida? Paulo só pensava em uma coisa: Jesus. Jesus é o centro da minha vida. E se aparecer um guarda aqui, ele vai ouvir Jesus. E se aparecer aqui um centurião, é de Jesus que ele vai falar. E ele falou para quem apareceu na prisão para ele, inclusive para Festo, que mandou prendê-lo, e para o rei, um rei que foi lá visitar Festo também. Os dois estiveram ali e tiveram que ouvir de Paulo a pregação. E por intermédio de Paulo, centuriões ouviram, marinheiros ouviram, antes e depois do desastre.
Tanta gente ouviu Paulo preso, falando de Jesus e com alegria no seu coração. Qual era a fonte da alegria de Paulo? Era loucura? Não, ele vem dizer, ele disse em várias ocasiões que a alegria do Senhor era que o fortalecia, que a esperança que ele tinha de estar com o Senhor era aquilo que o fortalecia. Ele acabou de dizer aqui no verso 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Ele não estava preocupado com a cadeia, com o tempo de prisão. Aliás, ele já saiu para a viagem missionária avisado, porque um profeta da igreja pegou o seu cinto, se amarrou e disse: o dono desse cinto assim será amarrado, será preso. E os irmãos da igreja disseram: não, Paulo, deixa disso. E Paulo disse: ei, é a minha vez de sofrer pelo Senhor. Como eu não vou cumprir todo o desígnio de Deus para a minha vida? Não venham me entristecer com essas ideias, não. Eu vou e vou até o fim. E aí eu me pergunto, será que nós estamos vivendo de fato, a igreja nesses dias está vivendo a vida cristã? Será que nós estamos vivendo a vida cristã conforme a Bíblia ensina? Ou estamos vivendo um sonho de vida cristã, movido não pelo Evangelho da Graça, não por olhar para Jesus como Paulo olhou, mas vivendo como consumidores desse nosso tempo que nós somos? Nós somos homens do nosso tempo. Nós fomos conformados à mentalidade, comodista, a mentalidade da conveniência. Ah, não, mas se for para fazer evangelismo no sábado eu não vou, se for no domingo eu não quero, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar aqui, eu tenho que descansar, eu tenho que aproveitar. Ah, não, mas se for para subir no morro eu não vou, porque tem que subir aquilo tudo lá, é complicado. Não, dia como hoje aqui, diazinho, como diria o Djavão, um dia frio, um bom lugar para ler o livro. Está aqui o livro para ler. Quantos na nossa igreja e em tantas igrejas por aí, nessa noite de friozinho, não estão na igreja? Poderiam estar, mas não estão. Estão em casa, assistindo Netflix, de repente até, pasmem, assistindo um culto online. E Paulo na cadeia estava adorando com mais fervor do que muitos nesses nossos dias. Agora eu quero continuar, chegando aqui agora no versículo 12, por favor, que diz assim: sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ou seja, no versículo 11, ainda diz aqui: eu não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Esqueci de ler o 11 antes. O segredo de Paulo, nesses versículos que lemos aqui, está em duas fontes. Aliás, está em uma fonte. A fonte dele é Cristo. O que Paulo encontra em Cristo que o habilita a escrever essa carta? Primeira coisa, já falamos: alegria. E a segunda coisa está no verso 11. Paulo encontra em Cristo satisfação. O homem estava na cadeia, mas com Cristo, e assim ele estava satisfeito. Você já viu uma pessoa insatisfeita? Muito provavelmente sim. E como eu dizia ainda agora, nós vivemos uma época de conforto e uma época de conveniência. Mas pode olhar à sua volta e pode
ver como nunca antes, talvez nunca antes, o ser humano foi tão insatisfeito. Tem aquele armário cheio de roupa e diz assim: não tenho nada para vestir. Aquele monte de sapato. Se a gente pegar os mais antigos aqui, se o irmão Valdemiro estivesse aqui, o irmão Tião, como é que era no teu tempo, meu irmão? No meu tempo a gente tinha um sapato. A gente pegava aquele sapato, a gente ilustrava ele, ia ganhar outro no Natal ou no aniversário. E a gente dava aquele brilho no sapato. E quando o sapato começava a furar, colocava um jornalzinho lá para fazer o reforço na palmilha e vão para a luta. Agora o sujeito está lá com 10 pares de sapato em casa. Caramba, não tem nada, tem que comprar um sapato. Está insatisfeito? Abre a geladeira, está lá um monte de coisa. Não tem nada para comer nessa casa. Gente, você não sabe que não é ter nada para comer. Se tiver 30 ovos por 10 reais já não está muito tempo. Mas se tiver os tais 30 ovos lá, tá, glória a Deus. Lembrei até da piada que eu vi outro dia. O sujeito chegou e falou assim no Facebook: não adianta, agora eu vou fazer um omelete com tudo que tem na geladeira. Meio limão, água, soro fisiológico. Isso sim é não ter nada na geladeira. E cola, né? Cola aquelas colinhas que a gente bota na porta da geladeira também. Imagina. Isso é não ter nada na geladeira. Mas você, se eu for na tua casa hoje, tem coisa lá na geladeira. Você pode até não estar afim de comer, mas com fome você não vai dormir, meu. Não tem isso. São esses os tempos em que estamos vivendo. Aí o sujeito reclama, o sujeito tem um carro, mas reclama: esse carro, não sei se trocar esse negócio. A gente faz isso. A gente está acostumado a ser insatisfeito. É muita propaganda enchendo a nossa mente, a nossa imaginação. Compra, compra, compra. Você precisa, precisa, precisa. E Paulo diz ser estar satisfeito. Paulo falou que ele com a geladeira vazia estava tranquilo. Aliás, pior do que a geladeira, né? O estômago. Ser estar tranquilo, satisfeito. Com fome, com o estômago vazio ou com o estômago cheio. Porque o que preenchia a vida de Paulo era a esperança, a expectativa ardente de estar com o Senhor Jesus. Em outra oportunidade ele diz: olha, eu tenho em mim as marcas de Cristo. Ele não está dizendo assim: eu sofro por Jesus porque eu sou um miserável. Não, eu sofro por Jesus, Ele sofreu por mim, eu estou sofrendo por Ele. Não é que eu esteja pagando a Ele, mas Ele está me colocando como alguém digno de sofrer por Ele. E sabe uma coisa? Eu vou pegar, eu vou abraçar essa oportunidade de sofrer por Ele. Estou satisfeito. Aprendi a viver satisfeito com o que tenho. Você observou que depois de satisfeito ele disse que sabe viver na necessidade, na fartura, estômago vazio, estômago cheio, com muito ou com pouco. E só depois de dizer isso é que ele vai dizer o clássico: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muita gente por aí hoje usando esse versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se fosse um mantra, né? Que eu vou vencer, eu vou sair sempre por cima, eu sou igual gato, eu vou cair de pé. Irmão, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo estava na cadeia, e na cadeia ele disse: eu posso todas as coisas. Posso passar fome, posso ter necessidade, posso ter dificuldade, posso estar na cadeia, eu posso tudo de ruim, assim como eu posso tudo de bom. Porque quem me fortalece é Cristo. Pegou a senha? Eu posso tudo, porque Cristo me fortalece. Me fortalece na hora que vai tudo bem e me fortalece na hora da fome, na hora da necessidade, na hora da prisão, na hora da injustiça, na hora do desemprego, na hora da
na hora da perseguição. Pergunto aos irmãos nessa noite: como temos vivido? Ou melhor, olhando para as coisas que para trás ficam, deixa isso para lá, vamos tomar uma decisão hoje. Como vivemos já não importa. Como viveremos a partir de agora, de hoje? É tempo de tomar uma decisão. É tempo de olharmos para esses versículos aqui, de Filipenses 4, e concluímos: Paulo não poderia estar num lugar pior, mais inconveniente, mais complicado. Mas Paulo mostra que mesmo lá no fundo do calabouço, ele tinha alegria e satisfação, porque em Cristo ele tinha tudo o que ele precisava. Tudo. Eu tenho uma geladeira que tenho que comer, eu tenho um guarda-roupa que tem roupas para me vestir, eu tenho sapatos para calçar, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho tantas coisas, eu tenho a minha liberdade que Paulo não tinha nesse momento. Mas mesmo assim, eu tenho vivido insatisfeito e sem alegria no meu corpo. Você, meu irmão e irmã, diante dessa palavra, entende que é um momento de colocar essas coisas diante de Deus? Vamos fazer juntos essa oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Pai, porque aprendemos com Paulo alegria e satisfação que vem do Senhor. Nós temos mais do que Paulo tinha, nós temos alimento disponível, nós temos liberdade, e nós temos a palavra, Senhor, a tua palavra nas nossas mãos, a Bíblia completa. Paulo não sabia, mas ele estava escrevendo a palavra de Deus para a nossa edificação. E nós temos, portanto, aqui o exemplo de Paulo, o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo de todos os santos que a tua palavra menciona. Nós temos Jesus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Portanto, Senhor, nessa noite, queremos tomar uma decisão diante do Senhor, de buscar em Ti satisfação, de buscar em Ti a verdadeira alegria. Perdoa, Senhor, se como filhos Teus temos agido muitas vezes como se não fôssemos, com falta de alegria e com falta de satisfação, porque não estamos olhando para Cristo. Ó Senhor, nós possamos encontrar na Tua palavra, no sangue de Jesus, no Espírito Santo que habita em nós, a verdadeira alegria, reencontrar a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação em todos os momentos da nossa vida. Como disse Paulo, nós possamos orar e buscar ao Senhor pelas nossas necessidades e confiar no Senhor alegremente, como os filhos pequenos confiam nos seus pais. Restaura em nós, como disse Davi, a alegria da tua salvação, para que possamos continuar vivendo nesse mundo com uma novidade, com um renovo na nossa expectativa de vida, na nossa esperança, na nossa alegria, verdadeiramente encontrando satisfação. Isso, Pai, te peço eu particularmente e junto aqui com os meus irmãos em oração. Ajuda-nos, coloca palavras abençoadoras na nossa mão essa semana,
nós possamos ler a Tua palavra e dela beber e sermos abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?